Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula bônus. Nossa aula bônus vai ser o seguinte: quando você consome a API passando essa URL, como todos já sabem, eu vou sobrescrever aqui, só dar um enter para vocês verem que é o mesmo retorno. Ela retorna para a gente o nosso JSON, né? No caso, o JSON da API Postman, pode ver que é o endereço deles. Então a gente está consumindo um web service aqui, nesse caso. Mas o conceito, como o conceito é de linguagens distintas, eu não sei em qual linguagem foi criado esse serviço, ok? Eu não sei. E o meu serviço aqui, o nosso serviço, ele é feito em Java, tá? Utilizando o framework Spring e tá aqui bonitinho funcionando, certo? Ah, Murilo, a gente ainda não testou. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula, mas o bônus é que você vai aprender a criar uma API REST, tá? Uma API REST é uma API que aplica os conceitos REST, tanto post, get, etc. A gente vai criar somente o get, tá? Para que a gente consiga consumir essa informação aqui, ok? Vamos criar uma API agora para que ela seja capaz de chamar esse método, que no caso esse método vai até a API Postman e retorna as informações diretamente para a nossa API. Então vai ser basicamente assim. Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer, ok? Para quem ainda não entendeu. Então, nós temos o Postman, certo? E temos agora, vamos ter no caso, a nossa API, certo? Que vai consumir as informações do Postman e em seguida a nossa API vai receber o retorno do Postman e a nossa API vai enviar para o nosso navegador ou browser, como algumas pessoas gostam de chamar, tá? Vai responder para o nosso navegador a resposta que o Postman devolveu para ela, ok? É isso que a nossa API vai fazer agora. Então, todas as vezes que a gente chamar o URL agora, não vai ser a mesma URL, vai ser a nossa localhost e o nosso cara vai retornar esse JSON aqui mais bonitinho, com esse Jardinópolis aqui e o São Paulo bonitinho, porque ele serializa pra gente, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui no Postman vamos criar uma nova classe chamada Postman Controller, certo? Ponto controller. Aqui dentro da nossa classe Postman Controller, precisamos anotar essa classe com o REST Controller, para que o Spring saiba que isso aqui é o nosso controller, para ele saber que isso aqui é a nossa API, tá? Vou mapear também aqui com a @requestMapping, entre parênteses, o nome da nossa API. Eu vou chamar ela de minha API, ok? Minha API. Vou chamar aqui, ó, API barra minha. Então, vamos mudar aqui já para a gente conseguir entender. Vamos chamar o localhost 2.8080, onde localhost 2.8080, onde não vai retornar absolutamente nada, porque a nossa aplicação ainda não está disponível, ela ainda não subiu aqui, no caso, localhost, certo? Por que 8080? A porta 8080 porque o Spring, por padrão, se você não informa qual porta você quer subir, ele sobe na 8080. Como a minha 8080 não está sendo utilizado, vou permanecer assim para que vocês consigam fazer na máquina de vocês da mesma forma, tá? Então é localhost 2.8080. Como agora está barra minha API, eu vou digitar a mesma coisa aqui. Então localhost 2.8080 barra API barra minha, certo? Então é a API barra minha, que é a minha API, no caso a nossa. Vou criar um método aqui chamado public, vou deixar ele void por enquanto, vou chamar ele de consumer, certo? E esse método, ele tem que usar o nosso serviço aqui, que a gente anotou com @service, aqui no nosso controller, certo? Então eu vou injetar o meu serviço aqui no controller, serviço, certo? E vou chamar serviço.consumidor. E aí esse cara é obrigado a retornar para mim um principal, que é o que eu espero, certo? Porque o principal é o nosso JSON, pelo qual a gente mapeou a resposta da API. Não se esqueçam disso,
ok? Então toda vez que eu falo principal, eu estou falando do retorno da API do Postman, ok? Bom, para que essa API aqui funcione, esse método tem que ter um endereço também, porque API barra minha é a classe Postman Controller, certo? É o meu controlador. Mas e esse método? Como ele vai usar o verbo get, que toda vez que a gente usa alguma coisa aqui e aperta Enter, a gente utiliza o verbo get HTTP. Então eu vou anotar esse método com @getMapping e vou passar entre parênteses um cara chamado consumidor. Essa palavra aqui, consumidor, entre aspas, não significa que eu estou falando que é esse método, ok? Eu vou até mudar de nome aqui, vou por .get, por exemplo. .get é a informação, no caso, o nome desse método para a web quando a gente fizer uma requisição nessa API aqui, ok? Então vou mudar aqui consumidor, mas saibam que esse nome aqui não tem nada a ver com o nome do método aqui, consumer ou esse consumidor, ok? Posso colocar o nome que eu quiser, certo? Para que a nossa API funcione e tenha algum retorno na tela, aqui no nosso navegador, a gente precisa ter um retorno. Aqui está como void, certo? Então eu vou mudar aqui para responseInst.ok, que ok do verbo HTTP é 200, tá? Código de HTTP. Para quem não conhece, a gente tem alguns padrões de retorno. Quando a gente está buscando alguma alguma coisa no banco de dados, ou quando a gente está salvando, ou quando a gente está deletando, ou quando a gente está fazendo uma atualização de alguma informação através de APIs. Cada tipo de ação tem que ter um tipo de retorno, ok? Isso é um padrão. Então, quando a gente busca, o padrão é utilizar o OK, o status OK. O retorno agora é responseInst entre essas maior ou igual aqui, principal. Então eu estou falando responseInst, eu estou falando, serializa para mim o retorno que vai ser o principal, ok? Apenas com, eu vou contar até as importações, tá? Apenas com 24 linhas a gente tem uma API em Java que funciona e está disponível agora, a partir do momento que eu subir a minha aplicação Postman, ok? Vou clicar com o lado direito do mouse em cima de Postman, vou vir aqui em Run As, Spring Boot app, e agora o Spring vai começar a buildar nosso projeto, vai pegar o REST template que está aqui no nosso pacote config, vai retornar um bin dessa configuração que eu criei, vai mapear esse cara aqui para ver se essa API realmente faz sentido e ela deveria estar aqui, se ela está errada, se tem alguma coisa errada, se tem algum erro de sintaxe, de código e etc. O Spring faz tudo isso para mim. Tá? Ele vai ver a injeção desse serviço aqui como utilizado aqui no caso. Por exemplo, para funcionar isso daqui sem utilizar o Spring Boot, teria que dar um new. Então eu não preciso dar new para poder funcionar. É só eu dar o author que ele já injeta a dependência desse serviço. Então ele já injetou o REST template por causa que eu estou buscando o serviço e agora vai injetar o serviço e vai pegar a injeção do REST template que também está já dentro do meu próprio serviço. Tá? Então ele injeta um, injeta o outro, faz tudo certinho. A partir daí, ele mapeia a minha API, né? Faz o mapeamento dela. E agora eu consigo, se eu apertar Enter, depois de minha, por consumidor, que é a nossa API agora, ponto consumidor, que no caso barra consumidor, ele vai saber que eu estou chamando com o verbo get o consumidor para que ele vá até o serviço que a gente tem no caso, vai criar o URL, vai chamar esse método getForObject, passando essa URL que a gente criou, e informar que o retorno é desse tipo. Então ele vai até essa API, vai pegar todo o JSON, vai serializar, preencher esse objeto e vai retornar ele para a gente aqui nesse navegador agora quando eu apertar Enter. Eu vou voltar aqui no nosso projeto para que você veja que ele está aqui na porta 8080, que é o padrão, ok? O Tomcat foi inicializado aqui. Tem alguns logs aqui que não faz sentido a gente explicar, porque não faz parte do contexto. Bom, pessoal, tivemos um problema aqui. Voltando, vamos recapitular o que a gente fez. A gente tem uma classe principal, onde ela faz o mapeamento do JSON, certo? Vou voltar aqui ao JSON. Faz o mapeamento desse JSON, e esse JSON que a gente mapeou através da nossa classe principal, da cidade info, estado info, foi serializado, ok? Ele foi serializado
de acordo com as informações que a gente criou, tá? Então a gente mapeou com a classe principal, usamos o método getForObject passando a URL, então através dessa URL ele faz a busca e preenche os campos que retornar nessa classe, tá? E deixa essa classe aqui, esse objeto aqui, para a gente poder manipular ele com o retorno que a gente teve caso a gente fosse fazer alguma coisa. No nosso caso não tem nenhum fim, a gente só retorna para poder exibir na tela, no caso no nosso navegador, tá? Através da nossa API, que utiliza o verbo get, HTTP, em API, minha, consumidor. E aí a gente chama o serviço que está sendo injetado aqui, ele retorna para a gente o principal do método consumidor que a gente já viu aqui do outro lado, né? Que retorna um principal. E aí ele usa o responsive.ok para retornar o status 200 para quem chamar essa API, e o body, né, no caso o corpo da requisição, vai ser o nosso JSON. Perceba que agora a cidade e o estado estão com as informações, certo? Mas nós temos um problema aqui no meio. A gente está vendo aqui que área está nula, e quando a gente fazia a requisição antes não estava, certo? Por quê? Porque na cidade info e no código e no estado info, o nome do atributo é área underline km2. E no nosso caso aqui, em principal, a gente não tem isso, certo? Perdão, na nossa cidade info e no estado info a gente não tem isso, a gente só mapeou com área. Então ele encontrou o área km2. Mas, como ele falou assim, ele estava vendo apenas o área, porque foi isso que a gente passou, no área atribui isso. Só que como ele viu área km2 e não encontrou nenhum área dentro desse cara, sem esse underscore km2, ele não atribuiu nada e ficou nulo, certo? Então a gente tem que vir aqui e colocar a área km2, tanto aqui no cidade quanto no estado, ok? Vamos reiniciar aqui, vamos subir a aplicação novamente. Fiz um shutdown e agora vamos subir a aplicação novamente. Ele vai fazer a mesma coisa, o Spring vai fazer a mesma coisa, vai ver nossas configurações, vai gerar o bin lá, vai criar o REST template, vai ver nosso serviço, vai ver se está tudo certinho, a nossa API vai ver se está tudo certinho, se tem erro de código, se tem sintaxe e tudo mais. Ele vai compilar o projeto inteiro, certo? Pode ver que ele está startando aqui já, está logando as informações do que ele está startando. Vai startar na mesma porta, que é a porta 8080, porque a gente não modificou isso, modificou só um campo lá dentro do JSON Property. A aplicação está disponível e agora vocês vão ver que o campo área, tanto do cidade quanto do estado, vai preencher a informação. Estamos consumindo a nossa API, que consome uma outra API, no caso um outro web service, né? E agora que a gente está consumindo ela, ele já foi lá no Postman, voltou, ok? E preencheu o área km2 aqui com o valor, tanto aqui quanto no estado, ok? Então, agora você sabe o que é um web service, você sabe consumir um web service, você sabe como funciona a integração entre web services e você sabe tudo sobre como funciona o consumo, né? Buscar a informação desse cara. Então, a sua aplicação, nossa aplicação Postman é um cliente e o servidor é o web service que está lá do outro lado, ok? Então, pessoal, parabéns por chegar até aqui, parabéns por concluir, parabéns por aprender a criar um web service. Você merece, tá? Você veio até aqui, você estudou, você se esforçou, então eu nunca vi nenhum curso fazer isso. Eu acho que seria bem legal ouvir isso numa etapa dessa, ver isso funcionando, deve ser fantástico para quem está aprendendo. Então, parabéns, espero ter ajudado. Um abraço e fui. Qualquer dúvida, manda um e-mail aí para mim. Falou!